Alô, Bistrolovers! Começo hoje o nosso podcast com o pensamento da Maya Angelou, uma ativista, escritora e poetisa. Ela disse: "O preconceito é um fardo que confunde o passado, ameaça o futuro e torna o presente inacessível." Ou seja, se queremos construir um futuro diferente, temos que pensar e agir diferente. Por isso, precisamos ir além. Explicar os conceitos e as diferenças entre diversidade e inclusão, ou afirmar que suas iniciativas podem ser um benefício, ou no jargão das empresas, uma vantagem competitiva, já é lugar comum. Precisamos ir além das cotas, dos checklists, das sensibilizações. Precisamos fortalecer as ações de diversidade e inclusão. Precisamos subir para um outro patamar. Desafiar a inclusão e, com isso, aumentar o impacto e os resultados das empresas. Precisamos trabalhar com dados, com parâmetros, com métricas tangíveis. Precisamos entender as regulações e saber correlacionar o impacto do que é feito e do que não é feito com o mercado de trabalho, com a reputação, com a marca empregadora e com a experiência e a retenção dos colaboradores. Enfim, precisamos adotar um novo mindset de que diversidade não é só justiça social, que não é só uma modinha, nem um exagero, mas sim uma forma de quebrar barreiras para a construção de um mundo mais igualitário e de uma sociedade mais próspera. Sou Daisy Gomes, CEO do Carreira Bistrô, uma consultoria especializada em estratégias ágeis e integradas de cultura organizacional, educação corporativa e engajamento. E estou hoje aqui reunida, super bem acompanhada, para falar do tema o valor tangível da diversidade e inclusão, com duas pessoas com uma experiência incrível. São elas, Laura Salles. Laura é fundadora e CEO da PluriBR, a primeira plataforma do Brasil de gestão da diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, que mapeia métricas em tempo real e apoia as empresas com ações direcionadas. E estou também com Alexandre Kiyohara, o Ale, que é graduado em Publicidade e Propaganda pela PUC São Paulo, especializado em gênero e sexualidade pela Universidade de Pittsburgh e pós-graduado em Diversidade e Inclusão pela HSMU. Ele é um dos top 100 influencers do LinkedIn em RH no ano de 24. Atualmente, ocupa o cargo de Head de Diversidade, Equidade e Inclusão na B3 e já ajudou empresas tais como Pentes, Boticário e Quinto Andar na construção e evolução da pauta de diversidade e inclusão. Enfim, como disse, eu estou super bem acompanhada. Queridos, eu estou super grata, feliz, absolutamente preenchida de receber vocês aqui. E eu tenho certeza que vai ser um papo muito inspirador e que vai fazer com que não só aqui entre nós mesmos a gente tenha muitos insights que possam contribuir para uma mudança, né? E aí, para começar, né, a gente conversou muito, né? Eu sempre falo abertamente, a gente faz reuniões de alinhamento, né? Acho que isso é muito importante, a gente saber o que a gente está buscando, o que a gente quer focar, para aproveitar o melhor nessa uma horinha de papo, né? E a primeira coisa que ficou muito claro para mim quando a gente estava conversando é essa questão do tangível, né? Vocês trouxeram isso, que é até o nome do podcast, né? Que é olhar o lado tangível da diversidade. E aí a gente resgatou nessa conversa a história assim, que todo mundo, quando vai falar dessa questão do resultado, do impacto da diversidade, vai se referir ao relatório da McKinsey. E nada contra ele é maravilhoso, tem lá a sua data, 2015, né? E tem lá a sua referência daquele momento. Mas as coisas, a gente avançou, né? Tem muitas outras coisas que foram de lá para cá acontecendo. E eu vejo que talvez o discurso não avançou tanto, né? A gente ainda se prende àquelas mesmas questões, né? Da questão competitiva das empresas, mas ao mesmo tempo a gente percebe que ainda não foi possível, ou pelo menos poucas organizações,
de fato estão mensurando, ou conseguiram mensurar o impacto da diversidade e da inclusão. Então eu queria começar por aqui e queria muito te ouvir, Laura, e depois o Alê também, né? É possível mensurar? É possível tangibilizar e não apenas de forma quantitativa, mas qualitativa o impacto da diversidade e inclusão? É possível e deve ser medido. Eu acho que essa é a mensagem. A gente precisa olhar para a diversidade como a gente olha para qualquer outra área da empresa. Todas as áreas têm KPIs, todas as áreas medem o sucesso das suas ações, porque até então diversidade não teve o mesmo rigor e comprometimento com as suas métricas. A gente ainda ouve muitas pessoas, gestoras, né, até da área de RH, dizendo a gente precisa fazer diversidade, é justiça social, como você trouxe na introdução, mas se fosse uma questão de comprometimento e justiça social, as coisas já teriam avançado com muito mais rapidez. Como é que a gente traz e olha para o discurso que entende que pode ser compaixão, pode ser justiça social, pode ser compliance e pode ser o constrangimento, mas além de tudo isso, pode ser o resultado. Se pode ser o resultado também, como é que a gente está tangibilizando esse resultado de diversidade dentro das empresas? E aí tem uma série de métricas que a gente pode falar que têm sido observadas. E eu até gostei que você trouxe o referencial, né, da McKinsey, que a gente volta para uma pesquisa que é antiga, para um mercado que foi com uma celeridade muito rápida, e um contexto americano, muitas vezes. Um contexto boa. de fora do Brasil. A nossa realidade aqui é outra. É uma coisa que eu falo com a Ale muito, que é, a gente está falando Estados Unidos com 13% de população negra, Brasil com 56%, fora vários outros referenciais demográficos que a gente tem aqui. Então, para começar, né, a falar de métricas de diversidade, eu acho importante a gente falar sobre o Brasil como um país que tem métricas que são demográficas únicas, que a gente precisa olhar para uma maioria de população que são mulheres, que são pessoas negras, e pensar em métricas quantitativas, como você falou, mas também olhando para resultados do negócio. Então, como a diversidade tem trazido um impacto positivo para dentro das empresas, olhando para essas questões demográficas e olhando para rotatividade, como é que a gente tem impactado rotatividade, diminuindo esses indicadores, como é que a gente tem melhorado o engajamento, como é que a gente tem melhorado, né, a fidelização e qualidade de fidelização das pessoas colaboradoras dentro da empresa. Então, como é que está o senso de pertencimento, como está a segurança psicológica, tudo isso é falar de diversidade. A gente muitas vezes cai naquele lugar comum de que diversidade são os indicadores só quantitativos. São só as questões de grupos subrepresentados e em que nível da hierarquia esses grupos subrepresentados estão. É também, mas vamos olhar para o reflexo do negócio. E aí, quando a gente fala disso, né, dos indicadores e do resultado, é muito comum também a gente ver as empresas olhando para as pesquisas e não se reconhecendo nelas. Então, assim, as pesquisas são muito importantes como referencial, mas uma coisa é olhar para uma pesquisa de uma grande consultoria global, outra coisa é olhar e falar, tá, como isso se aplica para essa empresa que eu estou inserido? Como eu consigo ver essa realidade e potencial de diversidade aqui dentro? E aí entra essa mensuração que é fundamental. Esses indicadores de pessoas são essenciais na análise: rotatividade, promoção, absenteísmo, engajamento, segurança psicológica, tudo isso olhando para os grupos subrepresentados e a sua interseccionalidade. A gente até hoje olhou para indicadores macro com uma régua comum para as pessoas. Então, assim, minha rotatividade é X%, o meu engajamento é X%. Aonde está esse engajamento dentro das microculturas da empresa também? Como a gente está olhando para os departamentos individualmente quando a gente fala de diversidade? Tem uma série de métricas que a gente pode avaliar, né, de negócio, de pessoas, de comparativo de mercado, mas também é importante, eu acho, celebrar lideranças inclusivas, é importante dar destaque, é importante reconhecer, porque tudo isso é métrica de sucesso também. Se eu vejo que uma liderança de marketing, de vendas, de outras áreas é reconhecida por ter indicadores positivos de diversidade, eu também vou querer entrar nessa competição. Sem dúvida. Então, assim, as empresas ainda estão olhando pouco para a estratégia de diversidade e olhando mais para a diversidade como um todo dentro da empresa, que pode ser uma faca de dois gumes. Que é, se eu só estou olhando para o quanti e para a empresa no geral,
eu não estou reconhecendo vitórias de áreas específicas e de indicadores. É fabuloso o que você trouxe, porque de fato você está trazendo um olhar integrado, inclusive, das diversas iniciativas, e às vezes acaba sendo um olhar muito enviesado, como você falou, ou para determinados tipos de indicadores que são realmente muito mais da representatividade do que do impacto, né? Uhum. Então, do tipo, temos tanto? Temos. Também. Temos imposição? Também. Mas e aí? O que isso que está gerando de resultado efetivo para essa cultura, para esse ambiente, né, para o engajamento das pessoas, sem dúvida para o resultado da própria organização da empresa. É muito interessante o que você está falando, porque a gente ainda percebo, eu, como consultora, como também esse olhar mais crítico para dentro de alguns movimentos, que esse estágio, poucas estão aí, né? Ainda tem aí a história do patamar que eu falei, esse patamar, essa escadinha, e talvez muito até por falta de acesso ou de informação, não? Sim. Bom, no Brasil, na maior parte das empresas, exceto empresas, por exemplo, listadas, que estão algumas com uma maturidade mais avançada, empresas de médio porte, muitas delas estão começando a falar de diversidade ainda. Então, para algumas é um assunto já difundido, empresas globais que já têm trazido o tema há 5, 6 anos, não muito mais do que isso, mas outras empresas estão começando. E aí, qual é o referencial, por exemplo, para as pessoas entrarem numa área de diversidade? Então, qual é a formação? Como as empresas estão preparando suas áreas de diversidade? Isso também tem um impacto grande. A gente não tinha formações específicas no Brasil para a área de diversidade, pós-graduação, mestrado, até 1 ano e meio, 2 atrás. Então, assim, é muito recente a formação também para que as pessoas que estão hoje nas cadeiras, tanto de decisão, na lideranças de RH quanto lideranças de diversidade, para que se sintam confortáveis e seguras com esse caminho de métricas de sucesso. Além de ser uma área nova, existe esse fator formação que também é novo. Então, acho que tudo isso culmina para uma certa insegurança, se eu posso dizer assim, de um setor que está se descobrindo também com É legal que retorno. você trouxe, né, de ocupar essa cadeira, e o Ale ocupa essa cadeira, né? Então, queria te ouvir nessa perspectiva. Como é que você percebe esse contexto que a Laura trouxe? Eu pra percebo muito parecido com a Lau, tá? Eu Uhum. acho que a gente tem um contexto aqui de Brasil, que é a gente não olhar para o Brasil. Então, quando a gente fala muito dessa pesquisa da McKinsey, ela foi super importante. Também Porque acho. ela foi uma pesquisa que ela ajudou muito a que muitos CEOs olhassem para a diversidade. Porque ela trazia um resultado ali de que, de fato, a gente trazia criatividade, a gente trazia inovação. Mas depois a gente entendeu que a gente precisava evoluir com essa pauta. E qual era a maneira da gente evoluir com essa pauta? Olhar para o nosso cenário. Porque quando a gente está falando de 13% dos Estados Unidos versus 56,4% de pessoas negras aqui, a gente está falando aqui de democracia, que é a maioria. E a gente não está olhando para a maioria, sabe? Então, quando a gente olha para isso, a gente entende que existe lá uma reparação histórica, sim, nos Estados Unidos, que vai ser olhada de uma forma. Tanto que quando a gente olha para regulação, legislação lá fora, vagas afirmativas não podem acontecer. Isso é contra a lei deles. Então, se você faz uma vaga só para pessoas negras, só para mulheres, você está indo contra a legislação local. Completamente diferente do Brasil. Que pra gente evoluir, a gente teve que olhar onde está a maioria das pessoas. Elas não estão empregadas. Então, eu preciso fazer algo, porque isso não é orgânico. Isso não vai acontecer de forma orgânica. E a partir do momento que a gente consegue entender o cenário Brasil, a gente vê que somos o país mais miscigenado do mundo, temos maioria de mulheres. E por que essas pessoas não estão nesses lugares? E isso vai para além dessa representatividade. Porque eu acho que é um pouco desse momento. Quando a gente fala de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, a gente ainda está distante, a gente está na representatividade. Né? Então, muitas empresas assumiram compromissos e esses compromissos estão para vencer. Né? Vários deles estão batendo aí na porta das empresas. Mas elas não olharam para como essas pessoas estão sendo incluídas. Então, acho que isso que a Lau traz muito, de como a gente olha a diversidade de forma transversal na companhia. Então, assim, eu tô dentro de um RH. Na parte de remuneração, de méritos e promoções, como estão as pessoas de grupo subrepresentado? Porque no final do dia, quando eu falo que diversidade é transversal, esses meus processos eles já existem. Como eu uso diversidade para melhorar os meus processos? Como eu uso diversidade para que os meus números sejam lidos de forma melhor e mais limpa? Porque eu pegar e fazer um aglomerado de ideias, um aglomerado de número, eu vou ter número macro. Então, o meu turnover da empresa é esse. Mas e se eu faço esse versus esse grupo? Como que as coisas estão? E aí eu começo a sentir ambiente, eu começo a sentir inclusão. Então o que ela traz pra mim é muito perfeito de, bom, muitas empresas não se identificam. Porque é fácil eu olhar e falar, de fato,
a gente entende que traz inovação. Mas quando eu olho para dentro da minha empresa, imagina, tem muita inovação aqui. Será que tem? Será que de fato as pessoas estão pensando diferente? Então, quando a gente olha muito para essa diversidade, né, que é representatividade e que a gente tem a evolução dela, que é a inclusão, a gente não estava olhando isso de forma que deveria ser olhado. A gente não estava olhando para os nossos talentos da forma que deveria ser olhado. E eu sempre faço o paralelo desse limbo que existe entre o acadêmico e o corporativo. A gente falou um pouco disso. O corporativo, muitas vezes, ele repudia esse acadêmico, porque ele acha que vai para militância. E a parte do acadêmico repudia o corporativo, porque ele acha que está se perdendo e que essa militância aqui é importante para avançar. E no final do dia a gente fica num limbo, onde a gente tem pessoas que hoje olham para a diversidade, mas não tem essa base acadêmica. Né? Então isso é super complexo, porque muitas vezes a gente tem pessoas extremamente estratégicas nessa área, porque eu acho que tem que ser estratégica sim, porque a gente precisa ter KPI, né? A gente precisa ter QRs para avançar, a gente precisa ter tudo isso, mas essa pessoa não sabe o básico do que é diversidade, ela não sabe de onde veio diversidade, de qual é esse contexto histórico para que a gente possa avançar e das entraves que a gente tem dentro dos nossos processos. Enfim, quando a gente vai olhando para tudo isso, no final do dia é como a gente une, né? Como a gente une as duas coisas, porque eu, enquanto profissional de diversidade, a minha jornada foi muito construída por aí. Quando eu entendi que eu queria trabalhar com diversidade, foi muito pelo âmbito que eu estava inserido. Então, eu sou um homem trans e eu percebi que tinha muito espaço para trabalhar diversidade, porque eu era o primeiro quando eu estava dentro do ambiente corporativo. E eu passava muito tempo ensinando para as pessoas, mas eu passava muito tempo estudando também. E eu sou formado em publicidade, então eu sempre fui instigado a ter um olhar estratégico. Então, eu sempre falo que a cadeira de diversidade, ela precisa ser ocupada por uma pessoa estratégica, sim, que vai entender para onde o negócio vai, porque esse é o âmbito corporativo, não tem como a gente avançar, mas eu preciso ser técnico no que eu tô falando. Então é uma junção, porque senão a gente acaba trazendo muitas vezes, que é o tokenizar, né, pessoas de grupo subrepresentado para atuar dentro dessa área, a pessoa não tem um olhar estratégico, ela não vai performar e ela vai ser mandada embora. E aí a gente entra naquele... Esvazia. Papel, né? Entendeu? E aí entra nesse âmbito. Então eu acho que assim, estamos num momento de diversidade agora que bom que as empresas evoluíram, que bom que elas contrataram, que bom que a gente fez ações afirmativas, etc. Mas agora é a hora do número. É a hora de... Tá sendo feito de verdade? Essa inclusão, ela consegue ser medida? Consegue. A gente fala muito disso. Diversidade dá para ser medido em diversos âmbitos, de diversas formas, dentro do RH, fora do RH, com fornecedores, sem fornecedores, enfim. A gente pode medir de forma transversal. Diversidade é uma área transversal para a companhia. Ela não atua só dentro do RH. Isso é muito crucial. Eu ia até, durante a sua fala, eu fiquei pensando muito nisso, né? Fiquei pensando como é que a gente pensa um desenho organizacional interessante, né? E é claro que cada organização vai ter o seu desenho, porque tem a sua realidade, não existe um copy-paste, né? Ó, funcionou aqui, vai funcionar aqui. Mas se a gente fosse pensar num desenho, vamos dizer assim, que pudesse trazer mais resultado, como é que você vê isso? Porque na maioria das vezes está sempre dentro do RH, às vezes por pessoas extremamente bem intencionadas em fazer, né? Uma agenda positiva, uma intenção positiva, mas sem um preparo, sem um conhecimento profundo, sem o técnico. Então, qual seria um desenho interessante para uma empresa de médio porte que esteja já enfrentando, né, situações como perdendo talentos e que já está querendo fazer um segundo estágio? O que você sugere? Eu acho que a gente tem vários caminhos, a gente conversou um pouco disso e normalmente fica dentro do RH porque as áreas que diversidade atende, elas passam muito pela agenda de pessoas, né? Então eu vou olhar para turnover, eu vou olhar para a remuneração dessas pessoas, eu vou olhar para atração e seleção. Então no final do dia eu sempre brinco e falo que a diversidade ela é como se fosse uma auditoria das outras áreas, né? Então hoje, eu entendo muito que um posicionamento bem colocado de diversidade, ele tá junto com a ESG. Por quê? Porque a gente vai transitar por uma governança, gente. Precisa ter essa governança clara. Então, quando a diversidade tá junto, e a gente vê esses exemplos em muitas empresas de fora, que são empresas internacionais, que diversidade e sustentabilidade estão ali na mesma diretoria, enfim, reportando para a mesma pessoa. Porque a gente acaba trabalhando junto. Essa governança, ela precisa ser bem estruturada e a companhia inteira precisa entender a atuação de diversidade. Porque senão vira uma agenda de RH ou área de pessoas e que a responsabilização fique inteira ali. Então, seja colocar meta, etc. E no final do dia, fica aquela coisa, aquela agenda maçante de o RH cobrando a companhia inteira de fazer diversidade. Quando, na verdade, diversidade
é um pilar que precisa ser levado para a companhia inteira. Então é uma agenda de liderança, né? É uma agenda de negócio, e a gente precisa levar ela em todas as pautas. Todos, não é? Com todo mundo. Dialoga Então assim, para você ter uma noção, eu tenho conversa com o time de compras, pra gente, por exemplo, falar de como a gente faz com que os nossos fornecedores sejam os fornecedores mais bem posicionados na pauta de diversidade no mercado, sabe? Na O cadeia, fornecedor né? Você é olha... a cadeia inteira. Então, assim, diversidade é transversal. Eu sempre faço muita questão de falar isso. Não é uma agenda só de pessoas, não é uma responsabilidade só do RH, mas a gente faz uma auditoria, uma governança que vai e se dissemina para a companhia toda. Adorei, acho que é a primeira vez que eu vejo assim, sabe, uma resposta parruda, né? Que diz que é governança. Faz parte da agenda de governança, né? E, Faz parte. portanto, está dialogando com todos os processos, com todos os indicadores, com todos os públicos, né? Posso trazer uma Por provocação, favor, Deise? deve. Eu acho que diversidade está para as companhias como a inovação teve há alguns anos Boa. atrás. Então, assim, o dilema era, a gente tem uma área de inovação ou inovação é transversal Isso, como onde levar tá, para a né? empresa É. inteira. Agora já é mais natural que a gente entende que inovação é a empresa inteira precisa atuar. Diversidade precisa chegar nesse lugar. Perfeito. Mas tem o Ainda- primeiro, né? O Ainda segundo, tem, o terceiro exato, passo aí. ainda temos um caminho. Sim. Mas eu acho que é muito comparável ao que foi a inovação realmente há alguns anos. E aí eu queria trazer um case que eu gosto muito de uma empresa grande que trabalha a diversidade de uma maneira que eu admiro e acho que Legal. tem sido muito positiva. Eles fizeram, é uma grande empresa de tecnologia, eles têm dentro de todos os departamentos uma pessoa embaixadora de diversidade. Então, assim, não é o grupo de afinidade, mas é uma pessoa que tem como créditos e metas da companhia lidar com a diversidade. E aí eu tô falando porque eu sei, enfim, é nosso cliente, e você entra na área de vendas, nessa empresa tem 2 áreas de vendas, então uma área de onboarding e uma área de venda ativa, ambas têm um líder para cada área. Então, tudo que é feito na empresa reúne essas lideranças de diversidade. Então, vendas tem, o RH tem, inovação tem, a área de Customer Success tem um líder. Então, assim, não é uma área específica, mas é claro que muito dinheiro está sendo investido Claro. para que Sim. essa empresa também se destaque em diversidade e inclusão. Mas eu acho que para as grandes é um caminho liderar esse espaço, dizer Perfeito. inovação Um teve esse modelo lugar. muito, né? De alcance, né? Exato. E assim, todas as áreas estão sendo olhadas com esse olhar de diversidade. Além de ter um time diverso, ter uma pessoa que fala, eu vou revisar todos os processos dessa área de vendas, porque eu sou a pessoa líder de diversidade dessa empresa. Conecta, né? E ela entende do negócio da Isso, área. exato. Porque não adianta a gente fazer Perfeito. diversidade por diversidade, senão a gente fica letrando as pessoas no básico. A gente precisa entender do nosso negócio, onde eu vou usar a diversidade de forma transversal no negócio. O que faz conexão, né? Exato. O que tem significado para aquele Exato. negócio, né? Não, sensacional. Adorei, viu? Não, assim, acho que esses exemplos práticos tangibilizam o entendimento, né, de formas de atuação diferentes. Então, traz ideias para. Você falou, é uma empresa que está investindo muito. Ok, não dá para fazer tudo isso, mas o que eu posso fazer de diferente para alcançar, para estar na linha de frente, para poder ter um impacto diferente do negócio, para poder dialogar melhor com os públicos? Muito legal. Queria falar da parte regulatória, né? Então, você traz aí a tua vivência e hoje você está dentro de um ambiente regulatório que tem uma influência muito importante, né? E a gente falou muito sobre isso, né? Que as novas regras de atuação da própria B3, que trazem, evidentemente, aí, né, fortalecem essa questão da sustentabilidade, do ESG, da diversidade. Ainda bem, né, que a gente começa a trazer isso para uma pauta de discussão, para uma pauta de board, para uma pauta de resultado efetivo. Mas eu queria que você trouxesse assim, como é que você enxerga a adoção, né? Como é que tem sido esse processo de adoção disso? Qual é o comportamento das empresas frente a essas novas exigências regulatórias? E também, que resultados, do ponto de vista, trazendo não só agora o quali também, né? Sobre reputação, sobre... Eu acho que são temáticas que a gente tem que trazer também, porque a gente está falando muito do ambiente interno, do engajamento, né? Da retenção, mas tem um lado de fora, né? Que traz um resultado incrível também, em termos de valor para a empresa. Fala um pouco sobre isso. Falo. Bom, eu acho que vale voltar do começo, né? Então a gente tem a B3 e a gente reporta para a CVM. Né? Então tudo que vai acontecer não é uma decisão só da B3. Isso precisa passar pela aprovação da CVM.
A gente colocou para a CVM aprovar o anexo ASG. O que significa isso? Quando a gente começou a estudar e ver como as outras bolsas do mundo se comportavam, a gente viu que já tinham critérios de diversidade, né? E que a gente, como B3, poderia fazer isso, porque a gente tem um chapéu muito forte de indução de boas práticas, justamente porque a gente está inserido num ecossistema com várias empresas. Então, a partir do momento que eu, para além de induzir essas práticas para as empresas, também preciso ter essas boas práticas, a gente entende que a gente precisa avançar com diversidade. E não porque diversidade era o tema da moda, mas porque diversidade precisava ser falado, né? A partir do momento que vai para a CVM, né, esse estudo de colocarmos mais diversidade no conselho, abre uma audiência pública, para que tanto pessoas físicas quanto jurídicas possam colocar a opinião delas em relação ao que a gente está sugerindo. As pessoas colocaram, né, teve essa rodada para que as pessoas colocassem. Isso que ano? Foi ano passado? Ano passado, É, 23. E aí as pessoas colocaram as opiniões. Então, por exemplo, a gente tinha sugerido que tivessem mais mulheres em conselhos até 25 e outros grupos subrepresentados até 2026. Mas, na nossa primeira sugestão, a pessoa poderia somar as características. Então, poderia ser uma mulher negra. Quando foi a público, o público falou, não, se vocês querem avançar com diversidade, tem que ter uma mulher e uma pessoa negra. Correto, ok. A gente fez os ajustes e colocou para a CVM. Em julho do ano passado, a CVM aprovou. O que significa, então, esse anexo ASG? A gente tem ali as regras para que as empresas sigam para serem listadas ou pretendem listar. E o anexo é uma coisa dentro disso tudo que a gente coloca, tá? Então, vamos lá, entre linhas muito fáceis. Toda empresa listada ou que pretende listar, até 2025, tem que ter uma mulher em cargo de conselho. E até 2026, uma outra pessoa de grupo subrepresentado, sendo esse grupo ou pessoa com deficiência, ou pessoa negra, ou LGBT. Por que a gente fez isso? Tudo que a gente vai fazer na B3, a gente pauta sempre em dados. Nada a gente fala, bom, não tem, vamos tirar aqui, né, da nossa cabeça, não. A gente olhou para os dados, principalmente das empresas listadas, que são obrigadas a reportar o formulário de referência, que as empresas são obrigadas a preencher para a CVM, tá? E lá, no ano passado, em fevereiro, janeiro e fevereiro, a CVM aprovou o CVM 59, que agora contempla tanto altos cargos quanto diversidade. Então, por exemplo, eu coloco lá quantas mulheres eu tenho em conselho, quantas pessoas negras eu tenho em conselho. Atualmente, essa nova reformulação tem só raça, cor e gênero, tá? Então, nesse formulário agora da CVM, a gente tem raça, cor e gênero em cargos de liderança. Quando a gente olha para esses dados, a gente extrai esses dados e a gente faz um estudo chamado Mulheres em Ações. E a gente percebeu que das 343 empresas, 327 não tinha nenhuma pessoa preta em cargo de conselho, porque é separado preto de pardo. Então a gente está falando de um número absurdo. Então, se eu tô vendo que não está acontecendo isso organicamente, eu preciso colocar uma regra para o mercado funcionar. É óbvio que não foi tão simples, né? É óbvio que foi aprovado, etc., mas como foi que o mercado recebeu? Qual foi o movimento, né? O mercado ficou meio abalado. E aí? Isso é papel da B3? Não é papel da B3? Espera aí, o que a gente tá fazendo? E a gente entende que é o nosso papel. Então a gente fez, tá? As empresas começaram a procurar muito a gente, porque em 2025, no ano que vem, começa a valer. Junto com isso, a gente colocou o Pratique ou Explique. O que significa o Pratique ou Explique? Adorei isso do Pratique ou Explique. Pratique ou Explique já é uma prática que existe em sustentabilidade, né? Então veja bem, tudo que a gente fez é pautado em referências de coisas que já aconteciam lá fora. Seja na Bolsa de Londres, seja na Nasdaq, todas elas já tinham algum critério de diversidade e a gente trouxe para o âmbito Brasil. Sim. Isso é importante reforçar de novo. Então, quando a gente foi colocar a métrica, a gente olhou o que precisa colocar no Brasil. Negro, mulher, LGBT e PCD. Diferente da Nasdaq, que tem pessoas asiáticas, por exemplo, dentro da regra. Entendeu? Então, a gente precisa sempre trazer para o nosso cenário, né? Quando a gente colocou, as empresas, elas titubearam um pouco, mas hoje elas procuram muito a gente. Elas falam muito de, Ale, como que a gente faz isso? Como que eu faço para colocar uma pessoa lá em conselho? Nosso papel como B3 não é recomendar ninguém, mas a gente pode, sempre que dá a regra, colocar também uma forma de ajudar, né? Insumos. Então, por exemplo, a gente viu que o mercado falava muito que não tinha pessoas negras capacitadas para sentar em conselho. Falamos, ok, fizemos uma turma de conselheiros negros com o IBGC. Lindíssimo. E agora, então é um pouco disso, a gente vai dar a regra, mas a gente também vai fomentar. Perfeito. Exato, então o anexo ASG nada mais é do que essa nova regulação que a gente colocou, que eles têm até 25 para cumprir com mulher e até 26 com outras pessoas. Quando eu falo do pratique ou explique, significa ou você pratica a diversidade ou você explica porque não tá fazendo ela. E onde você vai ou praticar ou explicar? No formulário de referência.
Porque se você tem que colocar esses dados dentro desse formulário para CVM, que são dados públicos, você já está colocando ali, olha, eu tenho uma mulher em conselho. Dentro do formulário tem um campo onde você justifica. Então, por exemplo, não tenho nenhuma mulher em conselho, nenhuma pessoa negra. Eu tenho um campo onde eu posso colocar, estou trabalhando agora com a Pluri, e a gente está fomentando, etc. E tá aqui, tá entregue. Então, eles já estão justificando. O grande problema é, se eu não pratico, eu nem explico. Perfeito. Tá? Então, assim, é difícil, né? Parece ser difícil, eu tentei explicar de forma Mas didática. você foi tão didático, não foi, Laura? Sim, Mas- além de didática, é uma coisa que a gente estava falando Gera muito, foi dúvida. super... E tem muita dúvida nesse campo. A gente estava Sim. falando muito sobre isso, que é o pratique ou explique, as pessoas têm dúvida do formulário de referência, até porque as áreas de diversidade, elas maioritariamente estão dentro das áreas de pessoas. Exato. E quem está fazendo os relatórios são as áreas de ESG. Exato. Então, assim, ainda tem uma... É a história que eu perguntei aqui agora, né? Onde é que tá Onde e como é que se seria? comunica? Aí o negócio às vezes está tão fragmentado, né? Que é E difícil aí até existe juntar os essa dados. dúvida. Total, e É. existe essa dúvida dessa conexão. E eu acho importante a gente falar, até Nossa. porque existe uma busca, é o que eu tava falando, dos últimos 12 meses principalmente, a gente vê um aumento de empresas falando, nunca fiz nada, mas eu preciso começar a fazer porque eu preciso reportar para a CVM. Tem que explicar, né? Então, assim, isso é um motivador. Claro. Se não está sendo por outras razões, que seja pelo motivo de eu ter um relatório para preencher e a área de ESG está pressionando. Exato. E aí eu começo. E a gente começa a Isso aí. fomentar a oportunidade. Então, vou dar um exemplo. A gente lançou um guia censo na B3. Por quê? Porque no final do dia, se eu não tenho um senso de diversidade consistente, se eu não tenho uma formação de dado claro e limpo, como que eu vou reportar? Eu não vou conseguir. Então, vou dar um exemplo até para juntar. O índice de diversidade que a gente lançou, ele bebe do formulário de referência. Então, as empresas, elas não precisam se inscrever para o índice. Automaticamente, elas estão no índice. Porque a gente capta do formulário de referência. E se a empresa ela não tem um senso de diversidade, com dados bem feitos, etc., ela vai colocar na hora de preencher o formulário, prefiro não reportar. E isso, muitas vezes, pode tirar ela do índice de diversidade. Porque ela não tem um dado consistente ali, entende? Então, ela deixa de estar num ambiente que é bom pra ela, né, no índice de diversidade da É uma B3. penalidade, É uma né? penalidade, Claro. porque ela não preencheu direito. E aí a gente volta para os dados, que é o que a gente fala o tempo inteiro, da importância desses dados de diversidade, não só quanti quanto quali, mas com qualidade, né? Essa qualidade do dado que precisa ser olhada. Sensacional. Gente, eu acho que assim, ficou claríssimo, tá? Que tem a dúvida de como preencher é outro capítulo da história, mas o gente porquê, volta. o que, para quê, a necessidade, a importância, para mim, você deu uma aula aqui, Que bom. né? Não tenho dúvida, né? Vamos fazer assim, voltar para a história da inclusão, né? Porque a gente está falando aqui do grande diversidade e inclusão de uma maneira mais ampla. Mas eu queria muito que a gente explorasse, já que a gente percebe que hoje o grande desafio está nas ações, no pratique, Pratique. né? E não no explique. Então vamos agora explorar o pratique, né? Como praticar, né? E quais são as boas práticas que vocês têm visto, né? Enfim, toda a análise que vocês têm aí de informações com relação à inclusão. Né? Porque assim, a minha opinião ainda eu vejo coisas assim muito pontuais. Na maioria das vezes, quando tá para perder. Né? Quando você tem ali um pedido de demissão, quando você tem ali uma rotatividade grande, mas vejo poucas iniciativas de engajar, de promover isso de uma maneira mais intensa. Então, traz para a gente exemplos das diversos que você deve ter, né? E como mitigar também riscos com relação a essas estratégias, né? O que fazer para poder sustentar essas estratégias de inclusão? Bom, eu acho que primeiro a diversidade é um fato, né? Ela tá aí e a gente olhou muito para ela para colocar dentro das empresas. Então precisamos de representatividade, vamos fazer vagas afirmativas que são essenciais, vamos trazer para dentro. E agora, como é que a gente trabalha a inclusão, que é a grande virada de chave, que é trabalhar a inclusão, é trabalhar a equidade, é trabalhar o pertencimento. Então, falando um pouco de boas práticas, eu acho que a primeira coisa que tem funcionado muito bem no mercado e que é essencial para falar de inclusão são programas de desenvolvimento. Então, assim, não tem como a gente falar de diversidade. Eu sou suspeita de falar sobre isso, né? Porque parece sempre que eu tô, né,
por trás querendo vender alguma ideia, né? Mas não teve briefing nesse sentido. Não. A gente não conversou, gente, mas é que desenvolvimento. Não, mas é o que eu mais essencial. acredito, né? Vamos partir para o bar. Educação é essencial. É. Esse desenvolvimento é essencial, né? E é uma obrigação que deveria ser das empresas. Isso. Como é que a gente ainda tem. Gente, eu fico passada com o inglês obrigatório. Uhum. A pessoa trabalha num lugar que não usa inglês pra nada, 3% da população Não. fala inglês avançado. Por que Os perfis são, assim, absolutamente inatingíveis, né? Total. Você não consegue contratar ninguém, nem mesmo um executivo, Não. porque as exigências são tão surreais. Uhum. E é o que você disse, muito pouco daquilo de fato é uma exigência. Exato, é necessária para o trabalho, né? Então, qual é o papel da empresa nesse desenvolvimento? E aí, um desenvolvimento afirmativo. Como é que a gente está desenvolvendo mulheres plurais? Como é que a gente está desenvolvendo pessoas negras? Como é que a gente está colocando um objetivo de ter pessoas plurais na liderança? Esse é um primeiro passo que eu acho essencial para todos os resultados. E aí eu acho que também olhar para a cultura. Clima organizacional, como é que estão estruturados os processos? Como está estruturado sessão de feedback? Como está estruturado... Gente, eu one-to-one não no falei geral? nada, viu, sobre isso. Nós não conversamos sobre Não, isso, não. viu? Zero, mas é que eu acho que é essencial que a gente olhe Isso aí. e assim, calcanhar de Aquiles, desculpa aos líderes que estão ouvindo, mas calcanhar de Aquiles da maior parte das empresas que não estão fazendo um bom trabalho de diversidade e inclusão é a liderança. A gente fala da força da liderança para alavancar a diversidade e tem uma força gigante, é necessário. Por outro lado, uma liderança que não acredita, uma liderança que não preza por relações que fomentem inclusão, também é uma questão detratora, que gera muitos malefícios e riscos para a empresa. E aí a gente está falando de riscos quantificáveis, né? Então, risco de denúncia de assédio moral e sexual, de discriminação, a gente está falando de perda de pessoas e tudo que envolve o ambiente organizacional. Então, se a gente tem, por um lado, fala da potência de diversidade, vamos falar da impotência que é uma empresa com uma cultura que não é inclusiva. Hoje já existe maneira de quantificar o risco de denúncias que a empresa pode ter. Então, assim, quanto a empresa vai perder se ela não investir em diversidade e inclusão, principalmente? Que essas lideranças sejam embaixadoras do tema, que levem as questões de diversidade adiante. Eu falo muito, Laura, assim, nossa, eu penso tão igual a você, até na prioridade que você trouxe, porque, por exemplo, quando você traz a questão do desenvolvimento, eu falei a questão educacional, eu uso um termo que não é meu, claro, mas assim, o letramento, né? A gente tem que acreditar, a gente falava sobre isso, eu confio na pessoa até que me prove o contrário. Eu tenho que acreditar que talvez aquilo que ela está fazendo é por falta, talvez, de informação, é por falta de formação, é por falta de acesso. Então, eu preciso prover isso. Evidentemente que você tem pessoas que, mesmo tendo todo esse conjunto, toda essa bagagem, às vezes continuam agindo, se comportando de uma maneira indevida, tóxica, né, inadequada. Mas o primeiro passo é, de fato, trazer essa pauta do desenvolvimento da informação, do letramento, para dentro das organizações. E me preocupa muito, por isso que eu torci aqui, vibrei, porque você vê iniciativas fragmentadas. Então você vê assim, vamos iniciar aqui um programa de desenvolvimento para as mulheres. Aí faz uma turma, meia, quando não é uma palestra, né? E aí você fala, e aí, né? O que mais? Não, já fizemos. Não já fizemos, né? Educação é contínua, é diária. Você pode até não fazer um negócio mega, não precisa contratar consultorias, mas o que você pode internamente estar fazendo para alimentar e dar às pessoas as condições para elas poderem mudar, né, de opiniões, para que elas possam acessar novos recursos, ter um mindset diferente, ter enfim, conhecimento. Então, eu acho muito legal o que você está trazendo, porque, e também tem isso, às vezes fragmentam para os cargos de liderança. Sim. Aí só as lideranças têm o desenvolvimento. E os demais, que são, em geral, 90% da organização, 80%, nada para essas pessoas. Então, celebro o que você está trazendo, porque se você quer fazer uma mudança, uma transformação cultural, você tem que prover Sim. condições para que as pessoas tenham acesso, para que as pessoas entendam, né? E reajam àquilo,
né? Total. E eu acho que tem um outro ponto também, Daisy, que é como é que a gente está medindo o sucesso dos programas que estão sendo aplicados. Uhum. Eu adoro perguntar isso para, enfim, consultorias, empresas que fazem Perfeito. a parte do desenvolvimento. Beleza. Pesquisa de satisfação é um indicador, mas não é tudo. Então, assim, a partir desse programa, além de, por exemplo, o programa de mulheres, quantas mulheres se tornaram lideranças? Mas muito mais do que isso e do que satisfação. Qual foi o impacto de aceleração da carreira delas dentro da empresa? Para quem quer virar especialista, para quem quer ser liderança, quanto tempo a mais elas ficaram na empresa? Como é que a gente está monitorando essa fidelização também? Então, os programas, além de bem feitos, né, e de terem a densidade que eles precisam para desenvolver carreira, eles também precisam ser medidos. Porque senão a gente vai cair na mesma seara que a gente teve de outras questões de diversidade. Verdade. Que algumas pessoas dizem, eu não estou vendo impacto. Sim, sim. Não tem como ver uma coisa que a gente não está medindo. Exato. Então, esses programas, eu motivo muito as empresas a Muito bom. olharem para isso, para essas mulheres e para a carreira delas versus pessoas que não fizeram o programa. Como é que a gente está comparando? Acho importante. Sim, para que as coisas não fiquem soltas, porque senão no final do dia vira de fato uma ação. Uhum. É só uma ação pontual que você Mais fez. uma Mais uma. descolada. E, assim, exatamente, É. descolada da sua estratégia, se é que você tem uma estratégia de diversidade, de tudo. Então eu acho que tem uma coisa que eu tenho batido muito nessa tecla, que é o nosso papel, né, como empresa, é a gente formar as pessoas para a vida, não é formar para trabalhar naquela empresa. Então, por exemplo, se eu tô falando sobre empoderar mulheres, eu não tô falando de empoderar elas aqui. Eu tô falando de empoderar elas na vida. Isso. Porque assim, o assédio tá lá fora, entendeu? Essa falta de desenvolvimento, esse viés, tudo isso tá lá fora. Então não adianta a gente fazer com que o ambiente aqui dentro seja maravilhoso e ela vire o alecrim dourado aqui, entendeu? E é verdade, porque lá fora no mundo, ela vai enfrentar essas mesmas coisas. E se eu empodero ela, ela vai. Porque assim, gente, a gente precisa partir do ponto, aqui trazendo exemplo de mulheres, que o machismo estrutural ele existe. O que a gente vai fazer com isso? Porque a gente não é o que as pessoas fazem com a gente é o que a gente faz com o que fazem com a gente. Uhum. Então a gente precisa transformar um pouco disso. E isso vem através da educação. Eu sou uma pessoa que acredita piamente na educação, no desenvolvimento, e a gente precisa dar, porque as pessoas não partem do mesmo lugar. Então eu tenho, assim, uma história que aconteceu muito, até super rápido, pra a gente não tomar mais tempo, mas de jovem aprendiz, das pessoas entregarem o computador e falar, tá bom, loga aí, sei lá o quê. E aí o jovem não logou. Aí todo mundo ficou, gente, mas cadê a pessoa? Então, a pessoa não sabia mexer no computador, gente. Porque ela não partiu do lugar onde ela foi criada com um computador, onde ela foi criada com um pacote Office. Então não é óbvio pra todo mundo, sabe? Então a partir do momento que a gente dá um desenvolvimento diferente, sim, pra públicos subrepresentados, a gente tá falando de equidade. É equidade. E eu sempre brinco e falo, equidade é a mãe que tem 2 filhos. Porque é verdade, você não vai dar igual para um Não, filho não e é. pro outro. Um tem dificuldade em português, outro em matemática. Você vai dar pro que tem dificuldade em português aula de matemática? Não. Impossível. Então é exatamente isso, sabe? É como a gente de fato equaliza as coisas. Demais, demais. Esse tema a gente poderia fazer um podcast só sobre essa questão da educação, né? E a educação corporativa, que é esse recorte. E eu adoro quando você traz essa questão de olhar para fora, olhar muito maior. Eu acredito numa educação cidadã, né? Então, eu já trabalho com isso há muitos anos. Eu falo, eu não estou formando para cá. É claro que o que ele estiver absorvendo, se desenvolvendo, vai ser aplicado aqui. Mas é isso, é olhar para fora, né? É o impacto daquele indivíduo no contexto social dele, né? Então ele vai levar a educação para dentro da casa dele, ele vai a educação para os filhos dele, para os vizinhos, ele vai agir de uma maneira diferente e ele vai ser o melhor profissional, né? Ele vai, é claro que tem o lado técnico, tem o lado específico, a gente até está falando sobre a questão de treinamentos técnicos, claro que tem treinamento técnico específico que ele precisa, tem que fazer assim, o processo é dessa maneira, mas o investimento nesse lado cidadão, esse lado comportamental, humano, ele é fundamental. Então, o impacto o benefício é tão grande, né? Tão maior. E algumas organizações às vezes não enxergam isso, né? Falam, não, mas não temos condição, não tem... Pensa um pouco, entendeu? O que você pode fazer que possa contribuir melhor para você ter um melhor cidadão, não apenas um melhor profissional, Exato. né? É isso, essa pauta é uma pauta do meu coração.
Você tem uma frase, Alexandre, que a Lê, né? É mais gostoso falar Lê, e eu adorei. Você trouxe, e é interessante que eu não sei se eu te falei isso na nossa primeira conversa, eu já tinha lido o teu artigo. E já tinha até separado ele, né? Falei, pô, adorei essa questão, né? Que você usa, repensou o jargão walk the talk para walk the talk. Eu queria que você explicasse, até para quem está nos ouvindo, o que que é o walk the talk. Claro. Pode ser que tenha pessoas que não saibam, né? E falar um pouco dessa correlação que você fez com o próprio compromisso da diversidade e da inclusão, né? Uhum. Mas eu achei, esse é o momento da epifania, né? Foi minha epifania. Uau! Eu achei muito legal a tua reflexão. Bom, acho que vale a gente explicar, porque esse é nosso papel ser inclusivo, né? Em inglês só 3% da população Tem que ser muito, A gente né? precisa ser. Mas quando a gente fala de walk the talk, é basicamente faça o que você diz, né? Então, se você está dizendo tanto de diversidade, você precisa fazer. Só que quando a gente traz para o momento de inclusão, é de fato caminhe. Depois fale sobre, porque a gente veio de uma era onde, principalmente depois de George Floyd em 2020, as empresas precisavam se posicionar sobre diversidade. Por quê? Porque não se posicionar já era se posicionar. Já era não sou a favor, ou não tenho nada a ver com isso, ou isso é algo político, não quero me envolver. Então, quando a gente traz essa coisa de preciso me posicionar, muitas empresas não estavam fazendo. Elas só estavam falando, elas estavam mudando a bandeirinha, né, no mês de junho, coisas do tipo. Só que a gente chegou no momento da inclusão que você precisa fazer, você precisa obter resultado, você precisa metrificar para depois contar essa história para fora de casa. Porque no final do dia, essa reputação que você está construindo, ela é uma reputação de marca empregadora. Porque quem vai falar não é você, é quem está aqui dentro. É quem de fato foi a pessoa que você investiu nesse programa. E a gente está aí falando de um momento, né, de inclusão, de marca empregadora, onde as pessoas fazem a entrevista para a empresa. A gente não tá mais naquele momento onde a empresa entrevista e quer saber tudo e quer te contar tudo de como é trabalhar lá. Não. Hoje as pessoas falam, muito legal sua empresa, mas você tem diversidade? Quantas mulheres você tem dentro dos cargos de liderança? Quantas pessoas negras? A gente inverteu as coisas. Então, se eu não consolidar e eu não fizer direito dentro de casa, que história eu vou contar pra fora? O que eu vou contar para o mercado? Então eu vejo que a gente entrou num momento de walk, then talk, né, que é primeiro caminho e depois você conta, porque as empresas, elas começaram a regredir com algumas coisas. Então, vou dar um exemplo da parada LGBT. Esse foi o ano que a gente teve menos investimento na parada, de todos os anos. E aqui a gente pode ler de duas formas. Uma, as empresas não querem, e duas, só ficou quem tá realmente com a pauta. Né? Então, assim, hoje a gente vê as marcas que estão lá, que a gente não precisa citar, super fortes, que são marcas que se posicionam o ano inteiro com diversidade. Não é só na parada. Completamente diferente de 2020, das empresas que tinha um monte de empresa ativando ali na parada, mas que a gente não viu essa sequência de fato, ações. Então, no final do dia, uma coisa que a gente faz muito, né, lá dentro, e que eu tenho muito pra mim, que é, se a gente não tiver um resultado claro de pelo menos um ano de uma ação que a gente fez, não tem por que a gente colocar pra fora. Não tem como eu contar essa história. Não faz sentido. Só que a gente consegue separar. Então eu consigo separar quem tá fazendo diversidade e quem não tá fazendo diversidade. E quando a gente traz um pouco de marca empregadora, é muito interessante, né? Porque a gente chegou a rodar uma pesquisa, e nessa pesquisa ela mostra, né, país dos benefícios, o Brasil, onde as pessoas têm vale isso, vale aquilo, né? Plano de saúde tem tudo. Hoje as pessoas, elas preferem trabalhar em empresas que se posicionam com diversidade do que a empresa que tem benefício. Porque, gente, é o que a gente fala de salário emocional, a diversidade, que no final do dia é de fato a inclusão, quando a gente faz a diversidade direito à inclusão, ela é um salário emocional. A gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Se eu não tiver um ambiente propício para que eu me desenvolva, não vai acontecer. Né? Então, é super crucial a gente olhar para essa camada como um todo. Então, no final do dia, eu olhar para essa inclusão, para essa segurança psicológica, para esse pertencimento, para essa saúde, porque a gente está adoecendo. Então, lugares super famosos que produzem conteúdo, né? Muitas métricas, como por exemplo a Gartner, eles falam muito sobre o líder de diversidade exausto. A gente até brinca com isso e faz piada, porque, tipo, estamos exaustos, entendeu? Porque a gente tem que cuidar de uma organização inteira, das pessoas, porque a gente está lidando com problemas pessoais dentro do âmbito corporativo. E como faz isso? Como? Terapia em dia.
Né? A minha terapia tem que estar em dia. Porque se a minha terapia não estiver em dia, como eu vou ajudar outra pessoa? Então, Mas até essa consciência é importante, né? é super. Do autocuidado. Eu tenho que cuidar de mim para poder estar apto também a fazer esse Exatamente. trabalho que eu tenho aqui, uma missão que eu tenho. E que é uma missão no final do dia. A gente brinca, tem ônus e bônus trabalhar com diversidade, porque no final do dia a gente não está impactando uma pessoa, a gente está impactando várias, a E gente está abrindo um portas. agente, né? É um termo antigo falar isso, mas é um agente de transformação. Com certeza. Então tem a sua dureza realmente de quebrar resistências, de trazer uma pauta nova, né? E é exaustivo fazer Exaustivo. isso. Se você quer liderar uma mudança, você vai ter um trabalho pela frente duro. Né? E por isso você precisa consolidar, porque se você tiver isso tudo consolidado dentro de casa, você vai conseguir contar pra fora, você vai trazer os melhores talentos, porque gente, as pessoas elas querem trabalhar nas empresas, por mais que as pessoas brinquem muito com a geração Z, né? Ah, a geração Z não quer. Gente, a geração Z ela quer saúde mental, porque ela não quer passar pelo burnout que a anterior passou. Então são tantos conflitos que a gente tem ali, que a gente fala muito, que a gente não precisa adentrar aqui, mas eu acho que tem muito essa coisa de como a gente estabiliza esse ambiente. A gente precisa contar direito essa história dentro de casa. Então, quando eu falo sobre essa coisa de investimento, quem está investindo de verdade em diversidade, quem tem uma pessoa institucional dentro da empresa para cuidar, porque tem muita empresa que não tem. Sim. Ela vai lá e fala, tá aqui um núcleo, o núcleo faça as ações. Gente, o núcleo não é responsável pela saúde mental das pessoas, não é responsável pela estratégia, por tudo que tem na companhia e como se posicionar para fora. Então, quando eu tive esse meu momento de epifania foi, estamos num momento de inclusão. O que é um momento de inclusão? É consolidar pra dentro, porque eu não tenho história pra contar pra fora se eu não cuidar dessas pessoas aqui agora. Então foi bastante isso assim, sabe, esse é o momento que a Você gente traz tá. até passos, né? Sim, tem passos de como a gente olha pra liderança também, porque a gente sempre volta pra liderança. Sempre. A liderança é muito importante, essa estratégia de como a gente estrutura institucionalmente, sabe? Então, são muitos passos que a gente olha, mas pra mim o segredo tá sempre na liderança. Que eu brinco, né, e faço sempre essa comparação de lavar a escada, né? Se você lavar a escada de cima pra baixo, você joga água, vai limpar uma beleza, rapidinho. Agora, se você limpar a escada de baixo pra cima, você vai ter muita dificuldade. Então a gente precisa dessa alta liderança, Né? porque vai ser detrator. Da mesma forma que ela impulsiona carreiras, ela vai ser muito detratora se ela não ajudar a companhia a avançar. Fica a dica da leitura. Tá no LinkedIn, Lê. né? No perfil do Alê. E é assim, é inspirador. Eu achei assim, é para você acabar de ler e falar, vou passar a adotar isso na minha vida. Não só na estratégia de diversidade e inclusão, né? Deixa eu fazer primeiro, deixa eu ter resultado, aí sim. Senão sai também da perspectiva de ser os washes que eu falo, né? Isso. Porque aquilo, vou fazer, eu tô fazendo, mas cadê? Cadê que eu não tô vendo, né? Exatamente. Então, de fato, consolida e apresenta e avalia o impacto daquilo, né? E você mostra dados. Dados. A gente sempre cai em dados. Sempre cai em dados. A gente está caminhando para o fim, uma pena. Você trouxe uma questão que me despertou aqui a curiosidade, né? A questão geracional. Né? Como é que vocês veem a questão geracional? Favorece, contribui? Né? Eu tive um podcast, foi o segundo que a gente botou no ar, sobre diversidade também, só que numa outra perspectiva. A gente entrevistou o CEO da Elexia, que é uma empresa de transição energética, e ele falou que as novas gerações, né, são responsáveis por essa transformação, que a nossa geração não foi capaz, não deu conta disso. A questão da diversidade também geracional contribui para essa mudança de mindset. Como é que vocês percebem isso? No contexto das organizações. Você até já deu uma dica aqui quando você fala dessa entrevista invertida, né? Mas eu queria te ouvir sobre isso, Laura. Eu acho que a diversidade geracional ela é uma grande potência. Pela primeira vez a gente tem 5 gerações trabalhando no espaço de trabalho. E a gente tem mentalidades totalmente diferentes e maneiras de trabalhar totalmente diferentes. E isso é uma grande fortaleza. Grande fortaleza de aprendizados e trocas. Uma delas é a entrevista, né, invertida, são mentorias reversas e uma série de questões, mas também é o esforço da gente ter um letramento, uma sensibilização para entender a potência dessas gerações. A geração Z vem com uma mentalidade totalmente diferente do que a gente viu até aqui. É aquilo, estamos adoecendo, tínhamos um comprometimento exacerbado em algumas gerações pelo trabalho, com aquela coisa de que precisamos trabalhar, fazer o máximo, muitas horas. E a nova geração falou, não é isso, eu quero marcas, empresas que se alinhem com o meu propósito pessoal.
Eu quero tanto trabalhar em marcas que façam sentido, quanto consumir de marcas que eu me identifico. Então, essa geração, eu acho que tem muito para ensinar, sinceramente, para o modelo de trabalho que a gente estava vivendo até então. E não só das questões desse repensar a cultura de trabalho, mas eu acho que também eles trazem uma provocação de muita coisa, concordo. de como é feita a comunicação, Também. de como a As gente relações. pode construir as relações, de que cada pessoa pode querer uma carreira e um futuro que não necessariamente passa pela liderança. Então eu acho que repensar todo esse modelo de trabalho, cultura, processos. Chacoalha poder, chacoalha status, Tudo. né? Dá uma balançada. Uhum. É assim, eu fazer uma confissão que me irrita profundamente quando as pessoas chamam de mimizenta, Nossa, isso me dá uma irritação tão grande, porque eu não vejo nada dessa forma, né? E eu digo, é uma evolução, né? E a gente contribuiu para essa geração ser assim, Sim. com as nossas escolhas, com os nossos acertos, com os nossos erros, né? A gente estimulou uma autonomia. Quem tem filhos sabe disso, né? Quem tem filhos hoje na faixa de 20 e poucos anos, a gente criou os filhos para isso, para serem provocativos, para terem uma relação diferente. E aí, de repente, a gente tem uma estranheza, sabe? Fala assim, eu acho engraçado, as pessoas falam, como assim? Né? Não pode. Gente, por que não pode, né? Se a gente sempre disse, vai lá e faz, ocupa teu espaço, né? Então, eu sou fã dessa geração, porque Também. eu acho que é uma geração muito provocativa, que nos faz repensar e perceber alguns equívocos mesmo, sabe? Assim, E a gente poder questionar o que era a tal da regra, que exato. pra gente era muito óbvio. Então, pra além da gente ter uma geração nova, a gente tem uma geração pós-pandemia. Exato. Que é uma Ainda tem geração. isso. Tem isso, que a gente precisa lembrar. Então, muitas Tá pessoas. no meio aí da formação dessa É galera, super né? complexo. Então, muitas pessoas terminaram a faculdade EAD. Exatamente. Muitas pessoas começaram o estágio EAD. Então, o que era óbvio para aquele gestor Exato. não é óbvio para essa geração. E isso é uma coisa que eu tenho conversado muito com os gestores. Eles perguntam, não, porque essa pessoa, ela quer ter qualidade de vida. É claro que ela quer ter qualidade de vida. Mas mais do que isso, você está se comunicando com ela da melhor forma que você poderia? Porque é muito engraçado quando a gente volta pro básico, que é as soft skills. Comunicação, gente. A forma que eu tô me comunicando, ela é clara e objetiva. Base de tudo. Porque eu também acho que tem uma coisa aqui nessa geração um pouco mais velha. Assim, eu tenho 27 anos, mas eu me identifico muito com a geração muito mais velha. Porque eu comecei a trabalhar cedo, então as regras do jogo pra mim sempre foram muito claras do que era o âmbito corporativo. Mas eu vejo que tem uma coisa de que essa geração mais antiga, né, do que a geração Z, fica cheia de dedos pra falar. Porque eles têm medo, porque eles acham que, porque é a saúde mental da pessoa. Aí ela vai falar sei lá o quê. E aí a pessoa do outro lado da geração Z tá assim, a minha saúde mental, ninguém encosta na minha saúde mental. Então tem esse conflito por falta de comunicação. Então você pode falar pra pessoa... Cria-se uma barreira ali, né? Cria-se uma barreira, você pode falar pra pessoa, às 4 tem reunião, e eu preciso de você na reunião. E aí, o gestor pode falar isso tranquilamente, a pessoa vai falar, tá bom, eu entendi que é importante. O que acontece? A pessoa chega e fala assim, eu não vou poder participar da reunião das 4 porque a minha mãe pediu pra eu fazer um bolo. E aí o gestor fica com medo de falar, então, mas eu preciso de você na reunião das 4. E aí fica aquela falta de comunicação, o gestor já começa a ficar estranho, a pessoa fica estranha, então cria-se esse conflito também, porque de novo, não é óbvio, a regra do jogo corporativo, gente, precisa ser dita. Tem uma coisa que eu falo muito na história da comunicação, que a gente não faz os passos certos da comunicação, a gente para antes. Então, assim, a gente comunica, mas a gente não faz combinados. É isso. A gente não faz acordos, né? Você comunica, aí você acha que o outro entendeu, ou que o outro tá dando o mesmo valor ou importância que você, mas não, que ele tem a realidade dele. Então, aquela etapa do combinado, ela é pulada. E você acha que tá tudo bem, só que no dia seguinte você vai ver que não adiantou nada aquela conversa, porque o outro não sabe o que você está esperando dele, nem você sabe o que o outro entendeu daquilo, e fica por isso mesmo e vai piorando cada dia mais, né? Então, assim, quando você se propõe a fazer um combinado, a gente conversou, você falou que é importante para você, ou o compromisso. Vamos combinar alguma coisa que funcione para nós dois? Exato. Né? Então, dá para ser às 4? Ok para você? Para mim seria ótimo se fosse às 4. Exato. Não, por algum motivo não dá para ser às 4. Então, vamos ver uma outra alternativa, porque eu quero que você esteja. Então, é uma etapa da comunicação pouco vivida, sabe? Exato.
Enfim, mas é humano, né, também, né? Acaba virando aquele grande jogo de expectativas não ditas, né? É isso. E aí a pessoa frustra, mas frustra uma expectativa que nunca foi comunicada. Nunca. E o que não é dito é imaginação. E não, quando não vira conspiração, É né? isso. Já fica na loucura, né? Aí Não, pronto. eu acho que quando ele me olhou daquela forma, Exatamente. queria dizer, Exatamente. porque eu acho que aquele dia, ontem nessa conversa aconteceu. Não, porque eu falei, gente, pelo amor de Deus, não é nada disso. Vai um falar com o outro que vai ver que negócio, entendeu? Tá todo mundo aqui sem saber o que tá rolando. Bem, chegamos ao fim e eu queria, primeiro, antes de tudo, agradecer, porque para mim foi uma aula poder ouvir coisas tão relevantes, tão práticas, tão assim atuais, tão provocativas. E tenho certeza que quem está nos ouvindo certamente vai usufruir, vai poder refletir sobre melhores práticas e melhores formas, né, de seguir o que já está fazendo ou então iniciar aquilo que é preciso fazer. Mas para fechar, eu queria ouvir vocês, ou com alguma dica, ou com alguma divulgação, ou com algum. Olha, preste atenção nisso que isso está rolando, está acontecendo, né? O que vocês quiserem, o espaço é de vocês, fiquem muito à vontade. Bom, eu acho que primeiro eu vou voltar no tema central, que eu acho fundamental para estratégias de diversidade, que é criem estruturas com base em dados e estratégia. Eu acho que essa é a primeira mensagem que eu acho fundamental para que as empresas comecem a olhar com estratégia mesmo para a diversidade, para não cair num lugar comum que a gente está vendo em alguns outros países, que está acontecendo de, mas eu não vi resultado na ação. Ações que não foram medidas e não foram criadas com KPIs adequados. Então essa é a primeira. E a segunda coisa que eu acho que é uma mensagem-chave, que é inovação não existe sem empatia. E eu acho que esse é um ponto que se fala pouco. A gente fala da porta para dentro de diversidade, de toda a importância, mas não tem como a gente ser inovador, não tem como a gente criar novos produtos para o mercado, não tem como a gente trabalhar com mais criatividade se a gente não tiver empatia pelo outro. E a gente cria ambientes de fortalecimento empático, digamos assim, com times diversos e uma cultura de inclusão. Então, é refletido para dentro quando a gente olha para a diversidade e inclusão, e é também para fora, para empresas que querem se destacar, querem ser inovadoras, querem ser empresas com marcas empregadoras fortes e também com uma grande potência de venda de produtos e serviços. Porque no final do dia é isso que você busca, né? Resultados, mas resultados sustentáveis, né? E com pessoas também sustentáveis, né? Exato. Com sustentação humana, né? Exato. Ale, o que você traz pra gente? Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de trabalhar a diversidade aqui no Brasil e a gente precisa fomentar cada vez mais isso, seja os nossos dados nacionais, né? A gente precisa focar nisso porque acho que a gente não precisa se assustar muito com esse backlash que tá vindo de fora. A gente tem que olhar isso como uma oportunidade e como a gente traz isso pro nosso cenário. Então, pessoas que estão assustadas com isso, não fiquem, vamos olhar isso como uma oportunidade. Olhe pro seu negócio e como você traz diversidade pro seu negócio é super importante. E tem uma coisa que eu falo muito que é: diversidade não é inovação, diversidade é cocriação. Sempre. Eu preciso dessas pessoas para construir diversidade. Se eu colocar elas à margem, eu nunca vou avançar. Então, essa cocriação e é como a gente faz junto para que de fato a gente consiga gerar esses dados de forma mais clara, de forma mais limpa e consiga reverberar isso, ler esses resultados de forma mais consistente. Porque no final do dia, eu só consigo metrificar tudo isso se eu tiver dado, né? Então, podemos aplaudir? Podemos. Não, porque é forte, né? É isso mesmo. Olha, muito obrigada de verdade, de coração. Estou saindo daqui muito melhor do que eu cheguei. E eu sempre termino, né? Acho que vocês deram dicas assim provocativas, né? Eu sempre trago também algo mais do afeto, né? Eu sou uma pessoa que caminho nesse lugar do afeto, cada vez mais. E eu escolhi um verso para terminar nossa conversa, que é do Lenine, que eu gosto muito dele. E para mim ele é um diverso por natureza, a começar pelas diversas coisas que ele faz. Ele é cantor, compositor, arranjador, instrumentista, letrista, ator, escritor, produtor musical, engenheiro químico e ecologista. Eu nem sabia que ele era tanta coisa, engenheiro químico e ecologista. Então, para mim, ele é um diverso por natureza, né? Ele bebe de fontes diferentes. Então, eu acho ele muito interessante. E ele tem um verso, que é uma música, que ele fala: se cada ser é só um,
e cada um com a sua crença, tudo é raro, nada é comum. Diversidade é a sentença. Obrigada, queridos. Obrigada, Daisy. Obrigada. Amei muito. Obrigado mesmo. Obrigada.